Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica a teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti. Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteges do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que eles sejam todos um. Entre estes que o Senhor aqui está rogando, estamos nós. Ele orou não só por aqueles discípulos que Jesus tinha no primeiro século, mas orou para ou por todos que viessem a crer neles. E aqui estamos nós incluídos. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esses sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Que coisa linda, hein? Essa oração que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Se há uma oração que Jesus fez com toda certeza por nós, hoje que vivemos em pleno século 21, foi essa oração chamada oração sacerdotal. Foi uma das orações e dos discursos que ele fez no cenáculo, chamada Os Discursos do Cenáculo, uma semana antes da morte dele na cruz. E se há um pedido, último pedido que Jesus fez com relação à evangelização do mundo, esse pedido aqui nós podemos dizer que foi o penúltimo. Ele orou pela unidade
da igreja que ele estava constituindo na terra. Ele orou pela unidade dos seus discípulos, não somente aqueles que o Pai dera a eles, mas a todos que viessem crer nele. Então, se há duas coisas que o Senhor Jesus Cristo pediu por último, antes de ir à cruz, antes de ser assunto aos céus, foi para que nós evangelizássemos, falássemos do amor dele, e para que todos nós fôssemos um, vivêssemos em unidade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra é linda, a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra, Senhor, não tem igual. E nós somos abençoados e edificados pela tua palavra. Ganhamos vida através da tua palavra, Senhor. Vamos vivendo, sobrevivendo através da tua palavra, Senhor. É a tua palavra que nos fortalece, nos fortifica, a tua palavra que nos revigora, a tua palavra que nos alenta, a tua palavra que é um bálsamo, a tua palavra que é um refrigério, a tua palavra que é a luz para os nossos caminhos. Ilumina-nos através da tua palavra, em nome de Jesus, e que nada venha atrapalhar, que a tua palavra seja recebida e guardada, praticada nos corações, porque sabemos que a única forma de nós resistirmos, a nossa casa espiritual resistir aos vendavais, tempestades, as ondas que se levantam, é estarmos firmados sobre a rocha. E é isso que eu peço para cada um aqui, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus por essa linda palavra, amém? Mais forte, que é para Ele. Amém. Queridos, detalhe interessante que eu estava observando ainda um pouco antes de descer para cá, é que pesquisadores do mundo todo, das mais renovadas universidades mundiais, eles têm descoberto cada dia mais coisas interessantes, fatos intrigantes a respeito das formigas. Não somente o próprio sábio Salomão, que discorreu a respeito de tudo, ele fez provérbios a respeito de tudo, e uma das coisas que Salomão gostava de observar era a natureza. Ele observava que as criaturas mais fracas, mais débeis desse mundo, tinham sabedoria. E era a sabedoria que fazia com que essas criaturas sobrevivessem às mais diversas e contrárias condições de vida. E esses pesquisadores, a exemplo de Salomão, eles fizeram algumas descobertas sobre as formigas, que eu quero trazer para vocês. Vocês vão ficar bastante impressionados como eu fiquei. Vocês sabiam que as formigas, elas batem o recorde de sobrevivência entre todos os demais insetos? Eu fiquei pasmo, eu não sabia disso, mas vocês sabiam que uma formiga pode viver de 10 a 15 anos? Fala sério, não sabia não, né? Eu também não. Uma formiga pode viver de 10 a 15 anos. É por isso que tem tantas formigas. Eu tenho aqui uma quantia, que eu vou ver se eu consigo traduzir. O que é esse número? É um número que tem uma, duas, três, quatro, cinco casas decimais. Isso é um quinquilhão. São 10 quinquilhões de formigas que vivem na Terra. 10 vezes 1 milhão, é isso? 10 quinquilhões? 10 vezes 1 milhão. Não, 10 vezes 1 milhão é 10 milhões. Eu me perdi nas contas. São 10 quinquilhões de formiga. Põe aí um 10, mais 1, 2, 3, 4 casas decimais. É muita formiga. Então, pesquisadores, eles descobrem que algumas formigas, aliás, todas elas, têm 2 estômagos. Nisso eu vejo a sabedoria de Deus. Como é que um Deus criador do tamanho do nosso Deus, ele cria um bichinho tão minúsculo, tão pequeno, com 2 estômagos? Já pensou? E as formigas não têm pulmões. Sabe por onde elas respiram? Você já parou para pensar nisso? Elas respiram por pequenos poros que ficam no corpo delas. Tem 2 estômagos, não tem pulmões e respiram por certas cavidades que tem no corpo dela. Um dos estômagos é para guardar comida para o seu próprio consumo, enquanto o segundo é para manter alimentos que são compartilhados com outras formigas. Olha que exemplo. 2 estômagos, e os 2 não são para ela.
Um é para a própria subsistência e outro é para guardar, armazenar comida para outras companheiras. Olha só. Eu estou lendo esses exemplos da formiga para mostrar que elas são um exemplo de unidade. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele pediu que nós fôssemos. Então o tema dessa mensagem é unidade a exemplo das formigas. Outra curiosidade, eu tenho aqui, 3 folhas de curiosidade, mas eu estou pegando as principais para não estender muito, tá? Outra coisa, a quantidade de peso que uma formiga pode suportar transportando alimentos. Vocês sabem que é 100 vezes mais a sua própria massa ou o seu próprio corpo. Uma formiga carrega peso, muitas vezes 100 vezes a massa do próprio corpo dela. Vocês já repararam nisso, né? Uma formiga carregando uma baita folhona. Então, elas têm essa capacidade. Além de viver 10 a 15 anos, carregam peso 100 vezes mais que o seu próprio corpo, tem 2 estômagos, um para guardar comida para ela e outro para guardar comida para suas companheiras, e tudo isso nesse pequeno corpinho, nesse pequeno formato de corpo. Então, outra coisa interessante, as formigas não têm orelhas. Também puderam, né? Já pensou como você pega aquela minúscula formiga, já pensou se elas tivessem orelhas? Mas como que elas escutam? Elas escutam, sim. Elas escutam através do, como é que fala? Através dos... Elas têm antena, mas a antena, elas têm outra coisa. Eu não sei como é que fala o barulho que... Vibrações, isso. Vibrações no solo. É através das vibrações no solo que ela ouve. Outra coisa. Elas têm os sensores para ouvir essas vibrações do solo, estão nos seus pés e joelhos. Ela ouve pelos pés e pelos joelhos. É interessante. Gente, outra coisa. Entre os insetos, é a formiga que tem uma das picadas mais dolorosas. Quem já experimentou uma picada de formiga sabe disso, né? E, de acordo com algumas vítimas, compara-se a ser baleado. A mordida da formiga é comparada a quando uma pessoa é baleada. Meu Deus. A dor é tão forte que pode ser inalterada por 24 horas, depende da formiga, né? Aquelas formigonas, uma picada dela, e tem umas que a mordida é fatal. Agora, o que eu quero destacar aqui, além dessas curiosidades, a principal, queridos, olha só, quando elas enfrentam uma enchente, as formigas se organizam em uma verdadeira balsa viva. Olha, repara agora no exemplo da unidade delas. Quando elas enfrentam uma enchente, elas se organizam numa espécie de balsa viva. Ou seja, elas se unem de uma maneira que todas conseguem boiar e enfrentar a água. E segundo um estudo publicado na revista PLOS ONE, por um grupo liderado por especialistas da Universidade de Lausanne, na Suíça, os cientistas já sabiam que esses insetos aproveitam a capacidade de boiar das formigas trabalhadoras para enfrentar a água que invade o formigueiro. Mas ainda faltava estudar o fenômeno mais detalhadamente, entendendo a forma como ele ocorre e a função de cada indivíduo no processo. Eles levaram então uma colônia para um laboratório, incluindo a rainha e a ninhada, larvas e pupas, para observar atentamente a reação do grupo a uma grande quantidade de água. Eles notaram que a água ameaça a colônia. As trabalhadoras começam a montar uma base formada por elas mesmas e pela ninhada, que devido à leveza também tende a boiar. As outras formigas podem então ficar sobre esta base, e a rainha, a peça mais importante da colônia, é posicionada bem no centro. Vocês entenderam?
Numa enchente, quando o formigueiro, por exemplo, é invadido por águas, a tendência era elas morrerem todas. Mas o que elas fazem para sobreviver? É uma questão de sobrevivência. As rainhas trabalhadoras formam uma base, uma espécie de balsa. E as outras formigas ficam em cima daquelas. E todas sobrevivem graças ao quê? Unidade. Olha só que interessante. Não foi por acaso que Jesus pediu, como um dos seus pedidos finais, pela unidade da sua igreja. Porque assim como no caso das formigas, a unidade para nós é questão de sobrevivência. Sem unidade, nós não sobrevivemos. O próprio escritor da carta aos Hebreus, ele próprio disse, olha, resta-nos um poucochinho de tempo, e nesse poucochinho de tempo que nos resta, nesses últimos dias, é importante que ninguém se enfraqueça na fé, e para que nenhum de nós venha nos enfraquecer na fé, o autor da carta aos Hebreus, ele recomenda que nós não deixemos de congregar. Ele diz, como é costume de alguns de vós, não deixem de congregar, porque o fato de estarmos juntos, unidos, é questão de sobrevivência. Queridos, mais dias menos dias, vai acontecer o que já está previsto na Bíblia. O anticristo, eu posso falar com toda certeza, já está no mundo. E a gente tem acompanhado relatos, diversos irmãos de oração, que têm tido visões, sonhos. Uma dessas visões, um desses sonhos, que realmente bate em tudo, é que nos próximos anos não haverá mais dinheiro de papel. O dinheiro será totalmente digital, como nós já sabemos. E será movimentado, primeiramente, através de reconhecimento facial e também pelo dedo polegar. Vocês podem ver que quando você vai no banco, primeira coisa que te pede no caixa, que você tenha conta bancária, é o seu polegar, ali naquela maquininha de reconhecimento das suas digitais. Aos poucos, todos os bancos estão fazendo isso. O reconhecimento através da digital ou através do reconhecimento facial. Esse será o próximo passo a ser implantado. Já agora, talvez a partir de 2025, 2026, o dinheiro de papel vai acabar. A guerra no Oriente Médio tem se intensificado. Se Rússia e Estados Unidos, OTAN, entrarem no combate entre Israel e os países em volta dele ali, Líbano, que na verdade a guerra de Israel não é contra Líbano, não é contra a faixa de Gaza, é contra o terrorismo, fique bem frisado. Mas se nessa luta, outros países, como Irã já entrou, e outros países como Rússia, China, entrarem, vai acontecer o que está predito na Bíblia como a batalha de Gog e Magog, descrita em Ezequiel capítulo 37. Nessa batalha, 38, nessa batalha, queridos, Israel vai sair vitorioso. Como Deus já tem livrado Israel em muitos ataques, feito com que Israel saia livre de forma sobrenatural. Vocês não imaginam, queridos, o que é duas nações ou dois grupos, um ao norte de Israel, outro ao sul, atacando Israel simultaneamente, com armamentos que vêm de outros países, outras nações mais fortes, como Irã, Rússia, que já tem fornecido esses equipamentos de guerra para essas nações contra Israel. Só falta eles entrar com tudo no combate. Eles entrando, entra também a OTAN. Vocês sabem que é uma aliança de países do bloco ocidental. E o que vai acontecer? Haverá essa guerra, que será uma guerra em nível mundial, cumprindo a profecia de Ezequiel sobre Gog e Magog. O bom é que nós já sabemos o resultado final dessa batalha. Israel sairá vitorioso. Isso vai fortalecer mais a Israel. Eu creio de coração
que é aí que será construído o terceiro templo em Israel, no Monte Moriá. Algumas visões já têm sido relatadas, em que uma parte do monte, eu estive lá, eu vi que realmente dá para construir um templo, além de todas aquelas duas edificações que existem lá dos muçulmanos, o Domo da Rocha e a Mesquita de Omar. Aquela área chamada Esplanada do Templo, eu pude andar por toda ela. Ela é extensa, gente, é muito extensa, ela tem bastante árvores, ela tem bastante espaço vazio, e eu já questionava isso. Será que não dá para Israel construir o templo deles aqui, mesmo que seja ao lado do Domo da Rocha, aquela cúpula dourada que a gente vê nas imagens de Jerusalém, a Mesquita de Omar que ali está também? Dá. E numa dessas visões foi confirmado que Israel estaria construindo o seu terceiro templo ali. Eu creio que isso acontecerá nos próximos anos, depois dessa vitória de Israel contra estas nações que vêm principalmente do norte contra Israel. Queridos, imagine, se o mundo hoje já está vivendo uma crise climática, com relação ao aumento da temperatura, elevação da temperatura no planeta, queimadas acontecendo, tanto, eu creio que essas queimadas que têm acontecido, algumas são por agentes humanos, outras, eu creio que é o próprio calor da natureza. O apóstolo Pedro, ele disse que no final dos tempos, os elementos da terra ardendo se fundiriam. Então vai acontecer, este aquecimento global é previsto nas escrituras, que a cada ano a temperatura vai aumentando, até que finalmente os elementos venham se fundir, e venha culminar no incêndio dessa terra, que botará fim a tudo. Queridos, agora imagine, a situação como está hoje, crise política, econômica, crises climáticas, intensificadas por uma guerra. Nós não vamos sobreviver sozinhos, nós não vamos sobreviver sem a ajuda de uns aos outros. Nós não vamos, a igreja do Senhor vai precisar ser fortalecida. Por enquanto, estamos vivendo em berço esplêndido, né? Tudo maravilha, tudo beleza, tudo jóia. Mas pense na igreja do Senhor Jesus, nos primeiros dias dela aqui na terra. Como é? Porque além de tudo isso, queridos, existe a perseguição contra os cristãos, que conforme foi predito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, no sermão profético de Mateus 24, que a tendência era essa perseguição se intensificar nos últimos dias. É o que nós estamos vivendo. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela volta novamente à igreja dos primeiros dias dela aqui na terra. Como é que a igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo, ela sobreviveu? A todo aquele tempo de perseguição, a todo aquele tempo de dificuldade. Nós vemos em Atos capítulo 42, que todos eram um, a alma de todos era um, eles viviam uns ajudando os outros, e mesmo quando eles tinham que ir para as arenas, para as fornalhas, mesmo quando eles eram martirizados, eles tinham a ajuda e a força de uns para com os outros, para que ninguém viesse negar a Jesus. Já pensou? A igreja dos dias de hoje, sendo submetida a essas provas, martírios e torturas, sem a ajuda de uns para com os outros? É conhecido aquele ditado que eu ouço desde pequenininho na igreja, que um graveto, quando está no meio da fogueira, ele está queimando. Separa um graveto da fogueira e deixa do lado, ele vai se apagar. Essa unidade, essa união, é esse fato de congregarmos juntos, é esse fato de estarmos unidos que nos fortalece, queridos. Uma certa vez,
Um pai que tinha 5 filhos, ele resolveu trazer um exemplo para que seus filhos nunca se esquecessem. Ele pegou 5 pedaços de lenha. Ele era lenhador, os filhos também. Ele pegou 5 pedaços de lenha. Ele disse: filhos, hoje eu tenho uma importante lição para vocês. Ele juntou aqueles 5 pedaços de lenha, mais ou menos dessa espessura. Ele amarrou-os num feixe. E ele deu para cada um dos filhos: quebre esse feixe. É claro que os 5 pedaços de lenha juntos formaram um feixe que não dava para quebrar. Os filhos quebraram a cabeça, o cara pensou: mas como que eu vou quebrar esse feixe, pai? Aí por fim o pai pegou aquele feixe de lenhas, separou lenha por lenha e foi quebrando um por um. Falou: filhos, que isso sirva de lição para vocês. Unidos vocês são fortes, separados vocês se tornam fracos. Sejam sempre unidos, filhos. E os filhos guardaram aquela lição. É claro, queridos, tem um outro ditado, um outro dizer que diz: sozinhos podemos andar mais depressa, sozinhos podemos correr mais, mas unidos vamos mais distante, vamos mais longe, vamos mais além. Queridos, esta oração do Senhor Jesus Cristo, a última que ele faz pelos seus discípulos, não foi por acaso. Ele estava antevendo as lutas, dificuldades que seus discípulos passariam após a subida dele aos céus, e as lutas que aqueles que viriam crer nele enfrentariam nesses últimos dias. Como eu disse, momentaneamente estamos vivendo em berço esplêndido. Momentaneamente, apesar dos pesares, estamos vivendo como que ainda, entre aspas, numa boa. Mas dias virão em que nós não poderemos sobreviver sozinhos. E desde já então, é bom nós irmos acostumando a estarmos juntos, porque é nesta unidade que nós alcançamos força. E por outro lado, também é nesta unidade que nós glorificamos ao Pai. Pode até não ser muito bom, agradável para alguns. Eu não gosto de congregar, a igreja é muito chata, os irmãos, o pastor. Gente, mas não é uma questão de gosto, é necessidade. E é também uma questão de agradar aquele que deu a vida por nós e pediu isso para nós. Se fosse realmente do nosso gosto, é melhor ficar em casa mesmo. É melhor ficar na comodidade do nosso lar, acompanhando a transmissão online. Ouvimos a palavra perfeitamente, vemos tudo. Gente, mas essa transmissão online não traz isso que o fato de estarmos juntos traz. Não conseguimos sentir o calor do irmão, ver o sorriso do irmão para nós, ver essa força que nos transmite o olhar do irmão. Queridos, isso não tem preço. Aliás, tem um preço. Custou o próprio sangue do Senhor Jesus. Jesus comprou esta unidade através do sangue dele. Foi o sangue dele que comprou. Imagine, e nós muitas vezes desprezamos. Mas não é pelo nosso gosto, é pelo desejo de Jesus. Na próxima vez que você for tentado a ficar em casa, não congregar, lembre-se: eu vou, não pela minha vontade, mas porque o Senhor Jesus, Ele quer isso de mim. O Senhor Jesus Cristo deseja essa unidade. O Senhor Jesus comprou isto com o próprio sangue, e pediu isso na última oração que Ele fez pelos seus discípulos, para que todos sejam um. Pai, eu neles e eles em mim, que todos eles sejam um, que nada venha destruir esta unidade. Eu tenho alguns versículos a ler. Filipenses 2, 1 e 2. Filipenses 2, 1 e 2 diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria,
tendo todos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. O mesmo modo de pensar, o mesmo espírito, a mesma atitude. Paulo expressa esse desejo pela igreja, que era também o desejo do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 4:3 ele diz assim: façam todo o esforço. Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É pelo vínculo da paz que nós conservamos a unidade do Espírito. Há um dizer que diz assim: eu prefiro a paz do que a razão. Não é verdade? Muitas vezes nós entramos em discussões, debates tolos, e nós queremos ter a razão, mas muitas vezes quando nós temos a razão não temos paz. Então é preferível ter paz do que ter a razão. Eu mesmo sou assim, se eu afirmo uma coisa, outro irmão fala, não, é desse jeito, é daquele jeito, é isso, é assim. Eu faço, muitas vezes eu faço até de conta que eu concordo, só para manter a paz. Então, porque é preferível a paz do que a razão. E é isso que Paulo fala nesse versículo: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, quando nós temos paz, nós temos a unidade do Espírito. Queridos, uma das coisas que também tiram essa unidade, falta de perdão, mágoas, ressentimento, curiosidade. Vocês sabiam que os corvos, eles guardam rancor por 17 anos? Plenitude também é conhecimento. Hoje vocês ficaram sabendo muitas coisas a respeito da formiga, e agora eu quero falar sobre o corvo. Corvo guarda rancor por 17 anos. Mas como, pastor, descobriram isso? Cientistas, eles fizeram uma pesquisa. Esses cientistas são malucos. Teve um cara que ele colocou uma máscara de um ogro. Ele começou a espancar alguns corvos, tocar, bater em alguns corvos que tinham ali na propriedade dele. Aí, tirou a máscara, é claro, e depois de algum tempo, 1 ano, 2 anos, ele voltava a colocar a máscara, vez por outra. Quando ele saía na propriedade dele sem a máscara, os corvos, nem aí para ele. Mas quando ele colocava aquela máscara com a qual ele maltratou os corvos, imediatamente os corvos vinham para cima dele, sem ele fazer nada. Isso se repetia por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, até 17 anos. E mais, depois que aqueles corvos morriam, a geração posterior também mantinha o mesmo ódio quando ele colocava a máscara. Não era porque a máscara era feia, é porque a máscara identificava ele como o agressor dos corvos. Rapaz, quando eu li isso eu fiquei impressionado. Como esses bichos, eles têm a capacidade de guardar mágoa, guardar rancor. E eles são corvos. Se alimentam muitas vezes de carniça, cadáveres, coisas podres. Aí na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração: nós temos que ser águias, não corvos, porque os corvos têm todas essas características ruins, guardam mágoa, guardam rancor, se alimentam de coisas mortas, se alimentam de coisas podres. Eu conheço pessoas que guardam mágoas também 17 anos ou mais, fica se alimentando de coisas mortas. Aquela pessoa no ano de 1900 e lá vai bolinha, falou isso de mim, não perdoo, nunca vou perdoar, e fica se alimentando daquela coisa morta, fica se alimentando daquela coisa podre. À semelhança do corvo, guardam anos e anos aquela mágoa, ainda passa aquela mágoa para os seus descendentes. Seus filhos vão ser criados naquele ambiente de mágoa, vão ter ressentimento,
e a vida se torna mais curta e mais desagradável. Essas pessoas não têm prazer na vida. Onde elas estão? Estão na companhia do seu oponente. Dormem com o oponente, acordam com o oponente, almoçam e jantam com o oponente, passeiam com o oponente, sempre aquela figura pelas quais ela nutre um ódio, um ressentimento, vão estar ali junto do lado dela, e ela não vai ter prazer na vida. Queridos, vamos ser como águias. As águias, não, elas não estão aqui no chão se alimentando de coisas mortas, como abutres, corvos e outras aves de rapina. Elas estão no alto. De lá do alto elas avistam a sua presa, mas presas vivas. E elas dão bote, principalmente em cima de cobras. Elas podem avistar milhares de quilômetros lá do alto, com a sua visão de águia, e elas vêm. E numa tacada só, elas capturam uma cobra. Se alimentam de coisas vivas, e ao mesmo tempo estão beneficiando a natureza. Estão cooperando para essa cadeia alimentar da natureza, eliminando aqueles bichos que podem fazer mal para o homem. Queridos, que coisa interessante. Eu creio que vocês não sabiam disso, né? Que os corvos guardam mágoas até 17 anos. E com certeza, eu ainda vou fazer uma pesquisa mais a fundo desse assunto. Com certeza, eles vivem muito menos do que a águia. Isso é com certeza, fato verídico. Porque a águia, mesmo depois quando ela já não tem mais a força que ela tinha, ela se renova. A Bíblia faz menção, em Isaías capítulo 40, 41, faz menção à renovação da águia. Mas não faz menção da renovação do corvo. O corvo morre cedo, então. Porque, queridos, é comprovado medicinalmente, é comprovado psicológica, psiquiátrica, clinicamente, que mais de 80% das doenças que nós temos são doenças psicossomáticas, se originam na mente, se originam na alma, se originam nas emoções, e vão aflorar pelo corpo, vão manifestar-se nos órgãos do nosso corpo. E principalmente as emoções ligadas a ressentimento, mágoa, falta de perdão, vão encurtar a vida da pessoa, porque podem produzir inclusive câncer. Pesquisas foram feitas e descobriram que a maioria das doenças do câncer estão ligados a esses fatores emocionais. E entre esses fatores emocionais está principalmente as mágoas, os ressentimentos, as faltas de perdão. Então, queridos, por aí nós vemos que manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz é essencial para a nossa sobrevivência. Não somente sobrevivência como corpo, não somente sobrevivência como instituição, mas sobrevivência própria. Quer ter uma vida longa? Perdoe. Quer ter uma vida de qualidade, sem ser constantemente atacado por essas doenças? Até doenças da pele, muitas vezes erupções cutâneas, são causadas por ressentimentos internos. Até isso. Doenças no sangue. E por aí afora, queridos. A medicina tem avançado nessas descobertas. Coisas que a Bíblia já fala. Coisas que a Bíblia já falava há muito tempo. Os cientistas vieram descobrir tempos depois e ainda estão descobrindo. Queridos, é melhor termos paz do que ter razão. Não queira sempre ter razão, não queira sempre sobressair nas discussões. Tenha paz, mantenha o vínculo da paz, mantenha a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Queridos, tempo que corre e voa. Eu tinha 2 folhas cheias de versículos, mas não vai dar nem para ler nem a metade. Para terminar, Salmo
133. Salmo 133, versículos 1 a 3. Como eu gostaria de ter 2 horas só para pregar. Mas eu sei que muitos não iam aguentar, muitos iam sentir sono, muitos iam se cansar. Mas 2 horas era o ideal para dar tempo de falar tudo. Mas para terminarmos, que temos a do Senhor, Salmo 133, versículo 1 a 3 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Mais uma prova que a nossa unidade é questão de sobrevivência e traz bênção. Se você até agora não viu uma vantagem de estar em unidade, estar unido com o corpo, pensa nisso. Esta unidade traz vida e traz bênçãos, porque é algo que foi conquistado por algo muito caro, o precioso sangue de Cristo. Por isso que o próprio Davi, escrevendo esse salmo, compara a unidade com 2 coisas raras, caras e preciosas na Palestina: o orvalho do Hermon e o óleo da unção. Era exatamente aquele orvalho do Hermon que escorria sobre o monte Hermon, no início da primavera, final de inverno, porque no inverno, o monte Hermon, lá em Israel, fica congelado, mas é tanto gelo, que no início da primavera começa a derreter, e aquele derretimento da neve do Hermon vai formando uma cachoeira e cachoeiras. Quando nós estávamos atravessando o Mar da Galileia naquele barco, o guia turístico mostrou, falou: olha, ali está o Monte Hermon, e a gente via ele, bem ali, numa das extremidades do lago. Ficava bem na beira do lago o Monte Hermon, imponente, grandioso, majestoso. Aí eu lembrei desse salmo. Era aquela neve escorrida do Monte Hermon que jorrava e enchia, e enche até hoje, o Mar da Galileia, que na verdade é um lago. Vocês sabiam que a vida em Israel depende daquele lago da Galileia? O lago da Galileia também é o Rio Jordão, porque há uma parte que ele alarga, formando uma bacia. Ali é tão largo, tão extenso, que é chamado Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré e Mar da Galileia, tudo uma coisa só. Depois ele se estreita de tal forma que ele é chamado de Rio Jordão, mas é o mesmo. O Mar da Galileia é o Rio Jordão. E as águas que enchem o Mar da Galileia, a bacia do Mar da Galileia, e depois escorre pelo Jordão, é a água que vem do degelo do Hermon. Todos esses anos, esses séculos, Deus faz com que no inverno o monte se congele. Na primavera, a neve derrete e vai abastecendo aquele lago e aquele rio, sem faltar uma gota d'água em todos esses séculos e séculos. Você acha o inverno da tua vida ruim? Muitas vezes nós estamos na estação do inverno na nossa vida. Vivenciamos um verdadeiro inverno, né? Mas os invernos da nossa vida não são ruins, não. Porque é no inverno da Palestina que eles são mantidos. Eles são abastecidos através do inverno. Se não fossem as baixas temperaturas do inverno, eles não teriam a água no restante do ano. Então guarde isso como lição para a sua vida. Invernos na nossa vida nem sempre são ruins. Vão trazer abastecimento, vão trazer suprimento, vão trazer aquilo que nós precisamos para o restante do período das nossas vidas. Então assim acontece. E aí o salmista compara a união entre os irmãos,
a unidade entre os irmãos, há duas coisas preciosas, raras e caras na Palestina, que é o orvalho do Hermon, do qual depende toda a vida humana e toda a vida animal e também toda a vegetação, e o óleo da unção, que também é produzido através do orvalho do Hermon, porque sem o orvalho do Hermon, os campos em Israel não floresciam, não frutificariam e não haveria produção de azeite. Então o azeite ali é caro. Aliás, eu nunca vi um lugar para ter um azeite tão caro. Eu pensava, em Israel eu vou trazer 1 litrão de azeite, óleo da unção. Mas quando eu vi o preço, gente, é caro, caro. Porque não é uma coisa que eles produzem facilmente. Os campos em Israel são cheios, repletos de olivais. Mas cada uma daquelas oliveiras tem um alto custo para estar ali plantada, para gerar frutos. Porque a terra é deserta. E eles dependem de todo o sistema de irrigamento. Irrigamento por gotejamento. Em todos os campos e estradas que você passa, você vê umas mangueirinhas passando pelo sol. É incrível, gente. Você roda estrada e mais estrada e aquela mangueirinha está ali no chão. O que é aquelas mangueirinhas? Aquelas mangueirinhas vão espirrando uma aguinha, gotejando. E aquele pequeno gotejamento que vai garantindo que aquelas plantas floresçam. E como floresce, aqui no Brasil e em outro lugar, eu nunca vi estradas tão floridas como as estradas de Israel. São muito floridas. E flores de várias espécies, cores, qualidades. Você roda estrada e mais estrada, você só vê flor de um lado e de outro. E eles dependem desta água preciosa. E essa água preciosa, mesmo essa água do gotejamento, vem do Jordão e do mar, do lago da Galileia. Então, por isso que são duas coisas caras. O orvalho do Hermon e o óleo da unção. Através do óleo da unção, eles têm, e principalmente nos tempos antigos, alimentação para eles, alimentação para o gado, iluminação e manutenção do templo. Porque o óleo, primeiro extraído das oliveiras, das olivas, que é para nós o óleo virgem, o azeite virgem, era o óleo usado na alimentação. O segundo óleo, um pouco mais grosso, não tão virgem, usado na iluminação, para acender as lamparinas, principalmente nos tempos antigos. Agora o terceiro óleo, pouco mais grosso, e aí já com alguns detritos, era usado para outras finalidades, e também até o caroço das azeitonas, passados ali na prensa, servia para alimentar gado. Então, o azeite tinha várias finalidades: alimentação, iluminação, alimentação do gado, manutenção da vida. Duas coisas caríssimas: o orvalho do Hermon e o azeite da unção. E o salmista compara essas duas coisas caríssimas com a unidade da igreja, que foi conquistada através de preço altíssimo, preço caríssimo, o preço do sangue de um homem justo derramado por nós na cruz.